Bom dia, estamos começando mais um Na Hora do Café, nesta segunda-feira, dia 30 de março. Vamos aqui, colocando café, água quente aqui, agradecendo desde já a sua companhia nesta segunda-feira e também agradecendo ao Marcos Alexandre, que tem sido fundamental nesse processo de ativar o programa no começo da manhã. Para nossa alegria e nossa satisfação, tivemos 1.000 novos inscritos durante o domingo, chegando assim a 77 mil inscritos no canal de Brasília. Seguimos a nossa toada rumo aos 100 mil ligados uns aos outros. Muito importante que você se inscreva, que você ative o sininho, que você compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais. Temos vários comentários para essa semana, vamos ativar algumas outras alternativas, porque, na minha opinião, nós, nesse momento, não estamos mais tão carentes de notícia, pelo contrário, nós estamos começando a ver uma disseminação de preconceito, principalmente por conta do perfil do Covid, do vírus chinês, do Covid-19, que atinge idosos. Então, inclusive, é o tema do comentário. Ao massificarem certas informações, os meios de comunicação, na verdade, disseminam o preconceito contra os idosos. E isso é uma coisa chata. Eu tenho percebido nos depoimentos, nas conversas com as pessoas que fazem parte, digamos, do perfil do canal de Brasília, que é um perfil de pessoas acima de 40 anos, e eu percebo o quanto as pessoas estão chateadas pela leviandade da mídia. E tem que estar chateado mesmo, porque esse pessoal, esses coleguinhas não são fáceis. Então vamos começando o nosso programa. Eu quero mais uma vez enfatizar isso. Se você tiver condições, deposite na poupança. Nós não temos ajuda do governo federal, nem do GDF, de ninguém. Não somos ligados a movimentos políticos, não somos ligados a partidos políticos, ainda que eu tenha a minha opção política partidária, e também não somos ligados a deputados. Então, nós dependemos de criar esse vínculo com você. O Superchat está ativado, estamos ainda trabalhando na sua implementação, mas é muito importante. Temos o Apoia-se e temos também a alternativa do depósito na caderneta de poupança, que algumas pessoas preferem. Vamos lá, o giro de notícias. Atualmente, 46 países africanos foram atingidos pelo vírus chinês. Segundo o balanço divulgado no domingo, mais de 4 mil pessoas foram contaminadas e pelo menos 143 morreram. As próprias autoridades dizem que esses números são irreais por conta da falta de infraestrutura em várias regiões do continente, onde boa parte da população, principalmente na África subsaariana, as pessoas vivem com menos de $2 por dia. E precisa da economia informal para viver. Por falar em mundo, prepare-se, há um barril de pólvora sendo gestado aqui ao lado do Brasil, na fronteira do Brasil, Venezuela. Isso quando explodir, porque lá tem problema de fome, subnutrição, tráfico, o governo é um governo de narcoditadores, né? Então vocês... o grande paraíso da esquerda terá mais um capítulo em breve. As agências bancárias e lotéricas poderão abrir a partir dessa segunda em Santa Catarina. Certo? Houve uma prorrogação da quarentena por mais 7 dias, isolamento horizontal, que terminaria nessa quarta-feira, dia 1º, mas foi prorrogada até o dia 8. Como não deve ter melancia para colocar na cabeça, o gordinho ditador lá da Coreia do Norte, que não consegue atenção nenhuma, encontra... Até a Marielle morreu? Até deixar o assunto da Marielle em segundo plano, a mídia, né? Então vocês imaginam o impacto. O Kim Jong-un lá
Ele deve ter ficado desesperado. Pô, ninguém dá atenção para mim. Foi lá e soltou mais, fez testes com 2 mísseis balísticos no domingo. Pensa um sujeito escroto, meu Deus do céu. Um alerta do Instituto Superior de Saúde da Itália, mas que é um alerta muito importante para nós. Evite a automedicação. Essa disseminação de notícias pela mídia e por redes sociais de que tal remédio ajuda, plantar bananeira ajuda, abanar para o sol lua ajuda. Poxa, deixe as opiniões para médicos, mas não faça que nem a CNN fez, que quando um infectologista estava dando uma explicação com a qual a editoria da CNN não estava concordando, tiraram o cara simplesmente do ar. Nunca é recomendado usar qualquer tipo de medicação sem aval médico. Lembrando que a medicação é uma droga, literalmente, e sempre tem efeitos colaterais. Por isso que o cara estuda lá durante 7 anos, né? O número de mortes pelo vírus chinês no Brasil chegou a 136. São Paulo concentra o maior número com 98, né, seu Dória? Seguido do Rio com 17, né, seu Witzel? Os dois que também precisam colocar, que se pudessem, colocariam uma melancia na cabeça que nem o Kim Jong. Vou tomar um café. Não sei se você acha antipático eu parar para tomar um café e falar para vocês como é bom fazer esse programa na companhia de todos vocês. Em relação ao perfil das pessoas que morreram, 39,2% eram mulheres e 60,8% homens. 39,2%, 60,8%. 90% tinham mais de 60 anos, doenças crônicas associadas a cardiopatias, diabetes, pneumonia e condições neurológicas. Isso tem muito a ver também com os hábitos dos homens. Os homens fumam mais, bebem mais, enfim, as mulheres são muito mais preocupadas com a sua saúde ao longo da vida do que nós homens. Essa é a verdade, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Vamos lá para as manchetes, para a gente ir nessa nossa conversa diária, que para mim faz tanto bem e eu acredito que para você ajuda a ver uma visão um pouco mais ampliada do nível das informações que circulam no Brasil, não apenas aquele ranço, vamos interditar o Bolsonaro, vamos fazer isso, sabe? E quem é que eles usam logo? O Freixo. Oh, meu Deus do céu! Se fosse para falar de tráfico, eu chamo o Freixo. Mas daí abre um espaço para o pessoal da esquerda falar tudo que é besteira. Não falei antes, mas eu também hoje fiz o café aqui, esse lá da Fazenda Shalom. A variedade é Mundo Novo, o produtor é o Marcos Miak. Eita, café aromático. Você pode encontrar esse café no cafenuance.com.br. Eu mantive esse azeite aqui, eu gosto muito desse azeite, que é um azeite que a Cantinho do Azeite importa, dos amigos, dos mais que amigos, dos apoiadores, mais que apoiadores, parceiros, a Sinira e o Jorge. As manchetes, estamos fazendo uma vinhetinha, que daí não vai ter mais essa conversação, vai direto para as manchetes. Correio do Povo, parques e pontos de lazer quase vazios no fim de semana. Gazeta do Sul, municípios da região flexibilizam a quarentena. Jornal NH, 100 doses, Novo Hamburgo não terá vacinação contra a gripe nesta segunda. Notícias do dia de Florianópolis, estiagem acende o sinal de alerta. Botaram uma foto da Lagoa do Peri, ao sul da ilha. Eu morei ali perto, então conheço bem aquela região. Poxa vida, mas a água está lá embaixo. É o principal manancial de água doce da ilha de Florianópolis, é a Lagoa do Peri, no sul da ilha, né? Mas é o principal manancial de toda a ilha, na verdade.
Gazeta do Povo, como a verba eleitoral e o salário dos servidores deputados pode ajudar a saúde? Eu quero ver cortar fundo partidário e fundo eleitoral. Só aí já dá uns 3 bi nesse ano. Folha de Londrina. Aqui eu usei essa manchete para que vocês vejam como às vezes como a imprensa ajuda a desinformar na ânsia de manipular. Londrina pode ter quase 100 casos de coronavírus, estima a prefeitura. Ontem à noite, num grupo do qual eu faço parte no WhatsApp, as pessoas perguntaram, mas por que tanta insistência com o coronavírus? Porque quanto mais casos houver, mais recursos a pessoa o gestor pode pleitear junto ao governo federal, mais ele pode usar de argumentos pela sua incapacidade, pela sua inépcia e pela sua falta de resultados. Tá aí, quase. É complicado, não? Diário dos Campos, Paraná lança pacote de 1 bilhão de investimentos para garantir empregos. Jornal do Comércio do Recife, hotéis de Pernambuco poderão ser utilizados pelo governo para abrigar profissionais de saúde. Modéstia à parte, sugestão aqui do canal de Brasília para usar a rede hoteleira. Na minha sugestão não era só para os profissionais de saúde, mas também para os idosos. Mas dá mais dinheiro construir um hospital de campanha. Claro! Você contrata esse, contrata aquele, chama a empresa do amigo, o amigo passa um dinheiro para sua campanha. Show de bola, esse é o Brasil, né? O Fluminense de Niterói, Prefeitura de Niterói, inicia pelo bairro do Caramujo distribuição de 80 mil kits de higiene pessoal. Sabão líquido, álcool, água sanitária, sabão em pó, serão entregues por equipes do programa Mais Médicos ou Médico da Família. Folha Vitória, Petrobras fará importação adicional de gás de cozinha que chega a partir desta segunda-feira. É o dado, aumentou o consumo do gás de cozinha e não tinha produção para esse aumento assim por conta do isolamento das pessoas. Tribuna do Norte de Natal, no Rio Grande do Norte, dos 512 mil idosos, 53.700 vivem sozinhos. Correio da Paraíba, Sebrae orienta pequenos negócios sobre vendas de Páscoa durante crise. O Liberal de Belém, quero mandar um abraço para as pessoas de Belém, tem um grupo aqui que nos acompanha todos os dias. Chuva deste domingo alaga mais uma vez partes baixas da capital. Pauta permanente, né? Choveu, alagou. A região de Itabuna, vereador quer os ônibus circulando. Pelo menos 50% da frota lá em Itabuna. Tribuna da Bahia, pessoas em situação de rua terão até 3.000 refeições por dia. Cruzeiro do Sul de Sorocaba, cuidadoras de idosos relatam dificuldades na questão do transporte coletivo na cidade. Há uma série de restrições, então a pessoa tem que apresentar comprovação e tudo mais. E aí, às vezes você dá um naco de poder para uma pessoa, isso cria um problema filha da mãe. A Tribuna de Santos, navio em quarentena. Santos obtém liminar para proibir o desembarque de tripulantes. É um navio gigantesco de cruzeiro que está lá, né? Correio Popular de Campinas, carreata pede fim de medidas impostas pelo governo. A carreata foi ontem de manhã em Campinas. Diário do Nordeste de Fortaleza, pelo menos 46 circos no Ceará têm dificuldades durante a pandemia. O levantamento foi feito pela associação e esses 46 responderam. Mas a própria associação diz que há mais de 70 circos no estado, e por favor não ria, porque eu estou pensando exatamente nisso, mas que todos eles vivem a mesma situação, mas 46 responderam ao questionário da entidade. Campo Grande News,
Na segunda, lojas de material de construção reabrem e toque de recolher será às 22 horas, isso na capital Campo Grande. Olha aí, agora a próxima manchete, o estado do Maranhão. Dino, não o dinossauro, que seria até mais simpático e mais eficiente, mais importante do que esse energúmeno do PCdoB, que é o governador lá do Maranhão, mas temos que respeitar, foi eleito pelo povo. Dino estuda reabrir parte do comércio nos próximos dias. Vamos pedir a interdição dele também? Estado de Minas. Ministério Público solicita ao governo de Minas informações sobre mudanças em quarentena. Às vezes eu acho que o Ministério Público enfia o bedelho em coisas demais, né? Não sabia que eles eram especialistas em saúde pública, em economia, querem ser especialistas em tudo. Tribuna de Minas de Juiz de Fora. Manifestantes fazem carreata por reabertura do comércio em Juiz de Fora. Diário de Contagem, carregamento de drogas é interceptado pela polícia em Contagem. Eu acho barato essa matéria. Oxe, pessoal os drogaditos precisam de serem abastecidos, né? Mas isso mostra que as polícias continuam atuando durante esse período de vírus chinês de forma efetiva. Folha da Manhã de Passos, né? A cidade antecipa férias na rede municipal de ensino. Diário de Uberlândia, com caminhões-pipas de MAI, faz higienização em pontos de aglomeração em Uberlândia. De MAI eu acho que todo mundo sabe, tem mais ou menos uma ideia do que seja, né? Departamento Municipal de Águas e Esgotos. Isso é uma nomenclatura de norte a sul do país. Jornal de Uberaba repete a chamada, adequando-a com entrevistas com médicos lá de Uberaba, uma manchete que eu falei uma matéria que eu li sobre a automedicação. Uso de medicamentos sem indicação médica pode agravar quadro do Covid-19. Agrava qualquer quadro de qualquer doença. Opa! Das redes sociais, Jornal da Cidade Online, eu quero agradecer mais uma vez a grande parceria que a gente tem com o Jornal da Cidade Online. Tem um comentário meu sobre os traidores, está lá, está bem acessado. Se você entrar lá no Jornal da Cidade Online, na TV do Jornal da Cidade Online, no YouTube, você verá o meu vídeo sobre os traidores. Versão brasileira, AIC São Paulo. Jornal da Cidade Online, então vamos lá, de mulher para mulher. Zambelli desmoraliza Janaína. Reflita, você está fora de si. Está ou continua? Justiça em Foco. Crise do coronavírus. Empresária brasiliense relata dificuldade em adquirir linhas de crédito dos bancos. Uma matéria muito legal do Justiça em Foco mostrando a via crucis entre os anúncios e a realidade. Anúncio é tudo bonitinho, vamos baixar a taxa de juros, vamos fazer isso, vamos facilitar. Chega lá, é a mesma história. Misto Brasília, olha só que maravilha! Holanda rejeita 600 mil máscaras de proteção que importou da China. Esses dias vocês lembram que a Espanha devolveu um sem fim de exames, né? Comprar coisa da China? Manda o Mourão comprar lá coisa da China, porque o Mourão é apaixonado pela China. Nunca vi alguém que se diz cristão adorar quem mata cristão. Uma passada em agências, sites e jornais pelo mundo. O País de Montevidéu, o governo confirma que são 309 os casos confirmados de vírus da China, vírus chinês, no Uruguai. Lembrando que o Uruguai tem pouco mais de 3 milhões de habitantes, mais ou menos a população aqui do DF. O Mercúrio de Valparaíso, manutenção da ordem pública na região preocupa as autoridades. Baderno. Tem gente que aproveita o coronavírus para deitar e rolar. Deutsche Welle. Coronavírus reforça a tendência anti-imigração na União Europeia. Já era um sentimento que já vinha desde antes, mas agora bem mais acelerado. Rádio França Internacional, o continente africano começa a se confinar para enfrentar a pandemia de coronavírus.
passei alguns dados na abertura, né? Sputnik News, olha só, primeira notícia sobre vírus chinês no Sputnik News sobre a situação na Rússia. Para conter vírus, Moscou inicia regime de isolamento domiciliar. Lá é um regime esquerdopatista, portanto, é o mesmo padrão da China. Os números, os dados nunca são confiáveis. Lusa, ministra da Justiça, remete decisão sobre libertação de presos para a próxima semana. ANSA, agência italiana de notícias, avião com equipe médica explode e mata 8 nas Filipinas. Financial Times, preço do petróleo americano cai abaixo de $20. Razão? Queda na demanda, já não tem mais lugar onde estocar petróleo. La Vanguardia, de Barcelona, a tendência de queda no número de novos casos está se confirmando na Espanha. A Agência Brasil, EAD, ensino à distância, ganha impulso com a suspensão das aulas. Você pode achar estranho, mas quem não gosta de EAD é a esquerda. Porque com EAD as aulas ficam naturalmente gravadas, certo? Presta atenção. Com EAD, a manipulação ideológica dos professores ela se torna mais visível. Então, os professores não gostam de EAD. Eu gosto de olhar meus aluninhos. Gosta de manipular. Então, há uma resistência muito grande da EAD, principalmente pelos agrupamentos de esquerda. Da mesma razão pela qual a esquerda basicamente é contra a que a família mantenha o processo de todo o aprendizado. Certo? Então, são situações que devem ser relatadas, mas é uma realidade. Da mesma forma como as aulas presenciais serão cada vez mais exíguas, menos importantes para muitas áreas, também a esquerda vai ser cada vez mais dizimada. Para finalizar, eu tenho percebido de modo bem acelerado um processo de endoecimento de algumas pessoas, de culpabilidade de algumas pessoas, principalmente idosos, porque a forma como a mídia está divulgando o vírus chinês está colocando, olha só como esse povo é canalha, ele está colocando a responsabilidade pelo vírus chinês nos idosos, não nos vagabundos, não nos desgraçados que criaram o vírus, que foram os chineses. Veja bem como essa mídia, que boa parte dela já é comprada mesmo pelo governo chinês, não é só a Band não. Pode ter certeza, não é só a Band que foi adquirida pelo governo chinês, pelo PCC chinês. Muitos jornais, muitas revistas, muitos sites, muitos portais são mantidos com dinheiro da China. E aí eles divulgam, massificam, olha, são os idosos. Dia desse eu tive que dar uma travada numa conversa de um filho de um amigo meu, que ele veio dizer, poxa vida, agora a gente não pode mais se tratar no hospital porque o hospital virou área privada da velharada. Mas vai se ferrar. Eu tive que me conter porque o pai da pessoa é muito amiga minha. Mas pelo amor de Deus, é isso que a mídia está fazendo. Então eu vou continuar na minha tese de que a gente precisa se afastar um pouco, certo? Lembrando um pouco até aquela frase de Jesus quando ele ressuscita Lázaro, venha para fora, saia do mundo das redes sociais, saia da frente da televisão, caminhe, eu já falei, olhe, ali tem um aparelho de ar-condicionado, não sei o que e tudo mais. Porque há um processo de endoecimento mental forjado, forçado, incentivado, manipulado, trabalhado ideologicamente pelos meios de comunicação. Há uma disseminação de preconceito, há uma juvenilização dos meios de comunicação
desconhecendo que hoje os idosos são responsáveis pela manutenção de um altíssimo percentual de famílias no Brasil. Então, em lugar de informar, em lugar de trabalhar pautas positivas, conteúdos positivos, o pessoal está reiteradamente insistindo, se apegando na barbaridade de acusar os idosos de os responsáveis pelo vírus. Não se aproxime de um idoso, ele pode estar com coronavírus. É esse o papel da mídia? Não. Como falou o ministro Mandetta, a mídia é sórdida. A mídia brasileira, ela se especializou em chafurdar na lama. Ela perdeu qualquer parâmetro ético. Ela perdeu qualquer padrão ou referência humana. Parece que quanto mais boçal for o jornalista, quanto mais inútil for a matéria que ele for capaz de produzir, mais relevante ele se torna. Eu vivo a vida toda no meio da comunicação. Parei 2 anos e meio só por atividades pessoais de outra hora. No entanto, quando eu cheguei aqui em Brasília, já tendo trabalhado em Candelária, Santa Cruz, Porto Alegre, tantas cidades, Florianópolis, Blumenau, Rio do Sul, tantas outras cidades, trabalhando para veículos, em sucursais e tudo mais. Quando eu cheguei aqui em Brasília, isso em 1987, eu me deparei com uma realidade que eu só encontro aqui. Eu cheguei dia 28 de abril, pouco tempo depois eu saí com um grupo de amigos. Nós fomos para um bar muito frequentado por jornalistas. Conversa vai, conversa vem. Uma jornalista chegou e disse assim: "Você viu eu durante 3 minutos no Jornal Nacional?" Então essa boçalidade dos profissionais de imprensa, ela só vai sendo acelerada, exacerbada nesse momento do coronavírus. E aí as pessoas começam a fazer qualquer coisa para aparecer. Começam a botar, que nem o Kim Jong-un lá, bota uma melancia na cabeça. Parem de estereotipar, parem de sugerir automedicação, parem de sugerir inverdades em termos de vítimas do coronavírus. Vocês viram a capa da Folha de Londrina? Podem chegar a tanto. Vamos trabalhar com informação precisa. A informação, o jornalismo é uma profissão fundamental, mas que está sendo transformada, tratada de forma venal pelos profissionais, pelos empresários do setor. Por favor, coleguinhas, vamos parar de disseminar preconceito contra os idosos. Vamos parar de adoecer intencionalmente os brasileiros. Assumam, pelo menos nesse momento, um pouco de responsabilidade. Assumam, pelo menos nesse momento, um pouco de dignidade. Pelo menos nesse momento. Depois podem voltar para a vidinha ordinária dos meios de comunicação. Mas nesse momento, eu creio que nós, enquanto sociedade, estamos merecendo muito mais respeito por parte dos meios de comunicação do que estamos recebendo. É triste dizer isso da própria profissão? Mas é uma necessidade. Parem de ser canalhas. Parem de ser filhos da puta e tentem se lembrar que são seres humanos, ou deveriam ser, mesmo sendo esquerdistas. Nós vamos encerrando na hora do café dessa segunda-feira. Hoje teremos novos comentários, uma postagem exclusiva por parte da deputada Júlia Lucy, que está sendo massacrada por não aceitar destinar dinheiro para a publicidade do GDF em épocas de crise.
Enfim, nós nos vemos durante o dia em várias postagens, interagindo, e nos reencontramos amanhã na hora do café.